Oi, gente, já faz tempo que eu não gravo vídeo aqui pro YouTube. Também já faz um tempinho que eu não crio nenhum conteúdo lá no meu Instagram. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Pra quem não me conhece, eu já sou criadora de conteúdo há 10 anos. Eu crio conteúdo no Instagram desde 2015, quando eu tinha 18 para 19 anos. Esse ano eu vou fazer 29 anos. Muitos momentos da minha vida eu compartilhei lá no meu Instagram. Comecei criando conteúdo no Facebook, depois criei um blog na época onde eu compartilhava, né, os meus textos. Depois fui pro Instagram, onde realmente construí uma audiência. Não me tornei, nesses 10 anos, uma influenciadora super conhecida, com milhões de seguidores, mas construí ali uma audiência, com cerca de 36 mil seguidores lá no meu Instagram, e uma audiência, pessoas que realmente me acompanham há bastante tempo. Muitos momentos da minha vida eu compartilhei, né, no Instagram, então comecei a criar conteúdo quando eu ainda era solteira, depois fiquei noiva com esse meu marido, né, que na época era meu namorado, ficamos noivos. O casamento teve live para as minhas seguidoras assistirem e acompanharem realmente, né, o dia do meu casamento. Engravidei, compartilhei toda a minha gestação. Chegaram muitas pessoas no meu perfil depois que eu me tornei mãe, então comecei a falar mais sobre maternidade. Minha filha nasceu, comecei a compartilhar. E justamente, né, nesse primeiro ano de vida da minha filha, nos últimos meses, eu comecei a sentir cada vez mais uma necessidade de me afastar do Instagram. E vou compartilhar com vocês esse vídeo hoje, porque que eu comecei a sentir isso. O primeiro grande motivo que me levou a essa decisão é justamente estar mais presente como mãe, viver mais, de forma mais presente, a maternidade. Me tornei mãe, a minha rotina já era super puxada, super corrida, tornou ainda mais intensa e eu percebia que eu estava me sobrecarregando no final do dia, querendo dar conta de tudo e me sentindo frustrada por não conseguir criar conteúdo como eu criava antigamente, né? E aí eu tava me sentindo muito mais cansada, exausta e sobrecarregada e até mesmo frustrada por não estar conseguindo criar conteúdo. Percebia que eu não estava sendo tão presente em momentos ali com a minha filha, porque eu estava preocupada em criar um conteúdo para narrar aquele momento ou para falar com outras mães. O segundo motivo foi realmente um chamado, sabe, de Deus. Deus começou a me tocar sobre usar o tempo com sabedoria. Já aconteceu de muitas vezes eu, sem perceber, entrar ali no Instagram, começar a rolar, né, a aba ali de Reels, e quando eu perceber já tinha passado ali 1 hora e eu poderia ter feito alguma coisa, poderia ter investido meu tempo com mais sabedoria. E Deus começou a me mostrar o quanto o Instagram especificamente pode acabar, né, sugando o nosso tempo, que é tão precioso. E eu comecei a me sentir muito estressada e falar, ai, não tenho tempo, mas será que eu não tenho tempo mesmo para aquilo, né? Por exemplo, eu estava percebendo que eu não estava conseguindo fazer um momento devocional ali com Deus com tanta dedicação por conta da minha rotina de trabalho e como mãe que já é puxada. E aí, quando eu ia fazer o devocional, eu acabava fazendo meio que correndo, sentindo sem tempo, mas na verdade não é que eu estava sem tempo, é que eu estava usando o meu tempo de uma forma errada, não estava usando o meu tempo sem sabedoria. Então, eu percebi como a gente acaba perdendo tempo ali, vendo a vida das outras pessoas, assistindo um story atrás do outro, e aí Deus começou a me tocar realmente para investir o meu tempo com mais sabedoria em coisas eternas, né? Ou coisas que vão realmente me fazer crescer de alguma forma. O terceiro motivo que me fez decidir sair, né, me afastar do Instagram, é a exaustão mental. Eu percebi que quanto mais tempo eu passava no Instagram, mais exausta mentalmente eu me sentia, mais cansada eu ficava. Às vezes vinha ali de, sei lá, acabava o dia super cansada e eu falava, vou descansar. E aí deitava né, na minha cama antes de dormir, pegava o celular, ficava lá rolando o feed. E quanto mais eu via coisas, stories, mais cansada mentalmente eu ficava, sentia realmente minha mente acelerada e ansiosa, não conseguindo me desligar. Isso realmente começou a afetar, assim, meu bem-estar, essa exaustão mental, aquela sensação de nunca estar mentalmente descansada. O quarto motivo que me fez chegar a essa decisão é a questão da comparação, da necessidade de estar sempre consumindo, comprando alguma coisa, que o Instagram nos leva sim a esse lugar. Por mais que a gente saiba, né, que ali na rede social é só um recorte, né, no Instagram é só um recorte da vida da pessoa, é só um momento que a gente vê, muitas vezes eu me vi de uma forma até meio que inconsciente, me comparando com outras pessoas, principalmente em relação à maternidade. Às vezes eu tava ali com a minha filha no momento normal na minha casa, de pijama, cuidando dela num sábado, e aí eu via um vídeo ou alguém viajando, ou aquela influenciadora passeando e tudo mais, e eu me sentia mal e frustrada por pensar assim, nossa, eu não posso viajar, eu tô em casa aqui, eu não posso sair, eu tenho que, né, tá aqui, e sendo que eu orei para ter
o que eu tenho hoje, para eu ter uma família, e eu comecei a perceber que o Instagram ele pode nos levar a um estado de falta de contentamento, onde a gente não consegue se sentir grato por aquilo que a gente já tem. Também está atrelado à necessidade de consumir toda hora. Muitas vezes eu não precisava de uma coisa nova, de um perfume novo, de uma base nova, mas aí eu ia lá, olhava alguma coisa, me sentia realmente influenciada a comprar e acabava comprando sem necessidade. Realmente eu comecei a perceber esse desequilíbrio e que como isso é uma coisa que vai ficando tão enraizado e a gente não percebe. O quinto motivo foi um desejo mesmo por profundidade, né? Nos últimos meses eu comecei, quanto mais eu estava usando o Instagram, mais eu percebi como é raso. É tudo tão rápido, acelerado, as pessoas não têm paciência de assistir um story, você começa a rolar o feed, começa a passar, e você não consegue realmente perceber, você não consegue assimilar, são tantas informações, a gente começa a receber tanta informação e estímulos. Muitas vezes eu percebi que eu queria me aprofundar em assuntos, falar, por exemplo, de teologia, falar de maternidade, até mesmo de literatura, de livros, né, que são temas que eu gosto de falar, e no Instagram eu sinto que isso não vai, né, é muito raso, as pessoas não têm paciência de ouvir, as pessoas não gostam de ler, então, é uma rede social que treina as pessoas, que nos treina a ser cada vez mais acelerados e cada vez mais rasos. Então, realmente, eu comecei a me sentir incomodado com isso. Inclusive, foi por isso que eu decidi continuar criando conteúdo, porém, eu vou estar mais no YouTube. Ele não é uma rede social, né? Ele é uma ferramenta de busca onde você entra para buscar por temas específicos, e eu acredito que o YouTube existe mais profundidade, porque você tem que ter esse processo de gravar, depois você tem que editar para depois postar, então é menos imediatista, né, do que o Instagram, que não exige isso, tanto de quem está assistindo como de quem está criando aquele conteúdo. E eu decidi continuar criando, porém de uma forma mais desacelerada e mais profunda, fazendo isso aqui no YouTube. Outra coisa é que estava afetando a minha produtividade, o meu uso de Instagram. Eu sou estrategista de marketing. Hoje eu tenho uma agência onde nós gerenciamos redes sociais, trabalhamos diretamente com isso, né? Nós temos uma equipe que trabalha com a gente hoje, de gestores de redes sociais e outros profissionais. O que estava afetando minha produtividade? Eu ficava ali muito tempo e aí às vezes eu precisava entrar para criar um conteúdo para um cliente ou para buscar uma inspiração, para entender o que estava acontecendo, e aquilo acabava me trazendo muito mais confusão mental e uma sobrecarga do que me ajudando a realmente ser produtiva. Você vai perceber como eu já passo muito tempo conectada, porque eu trabalho com isso estava realmente afetando também a minha produtividade no meu trabalho. O sétimo ponto que me levou a essa decisão é viver o presente. Eu comecei a perceber que todas as situações, a maioria das situações da minha vida, eu não estava 100% presente ali. Sabe quando você vive um momento e parece que você não viveu, parece que você foi para aquele lugar e depois você fica olhando as fotos e parece que você não estava ali? Comecei a me sentir incomodada com essa necessidade de estar gravando toda hora, se eu vou no restaurante, se eu vou na igreja, se eu tô com a minha filha. Começou a parar de fazer sentido pra mim, porque eu comecei a perceber que eu não estava mesmo vivendo. Tipo, eu tava ali na igreja, mas eu não estava preocupada em buscar ao Senhor, mas eu estava gravando, sendo que aquele momento eu poderia estar realmente com os meus olhos fechados em um momento de intimidade com o Senhor. Então, uma vez no culto, quando eu gravei, o Senhor me tocou sobre isso. Eu não acho errado gravar no culto, às vezes a gente quer postar, é até uma maneira de evangelizar. Mas, não sei, aquilo começou a não fazer sentido mais pra mim, sabe? Tipo, eu tô ali no culto e eu deveria estar buscando, o Senhor podia estar ministrando no meu coração e eu tô preocupada em gravar um vídeo pra postar no Instagram. Ou então, tive lá meu almoço de casamento, de aniversário de casamento, e passei muito mais tempo tirando fotos do almoço do que necessariamente falando com meu marido e comemorando e celebrando o nosso dia. Então eu comecei a perceber que isso também é algo tão inconsciente já, né? Saindo do Instagram, eu percebo que o Instagram nos leva a isso. Às vezes, se você tá conectado, sem você querer, do nada, você clica, quando você vê, você já abriu o aplicativo, já postou story. É uma coisa tão natural, você vai no lugar, você já quer postar. E quando a gente é criadora de conteúdo, muito mais. Então eu comecei a sentir essa necessidade de viver mais o presente. Eu parei, comecei a reduzir nesses últimos dias, né, o meu uso, eu já comecei a me sentir muito mais presente, muito mais viva naquele momento, realmente vivendo aquele momento, sabe? Por fim, eu tenho sentido nos últimos meses um chamado do Senhor mesmo no meu coração para desacelerar. Deus tem falado comigo sobre descanso. Percebo que o Instagram me levando, me influenciando a a viver acelerada, a viver sobrecarregada, a fazer sempre as coisas correndo. E nos últimos meses eu tenho sentido mesmo essa vontade, essa necessidade de ter mais calma, de viver as coisas com mais, de realmente viver os momentos, sabe? Tido mais necessidade de viver com mais atenção, de buscar mais ao Senhor, de investir o meu tempo em coisas
que fazem mais sentido, ler mais livros, de fazer coisas que eu gosto. Comecei até a me questionar sobre os meus gostos. Será que eu gosto do que eu gosto porque realmente é o que eu gosto, né? Tipo, das roupas que eu uso, das coisas que tem na minha casa, ou o que eu gosto é porque é totalmente influenciado pelo que eu vi nas redes sociais. Então, eu também comecei a sentir essa necessidade de desacelerar, de buscar mais solitude, mais intimidade com o Senhor e estar mais presente na vida real. E é por isso que eu encerro esse vídeo falando para vocês que eu não vou desaparecer completamente do mundo da internet. Decidi continuar criando aqui no YouTube. Faz sentido com esse novo propósito na minha vida de criar conteúdo mais profundo. Então, eu pretendo trazer vídeos aqui, não como no Instagram, e isso é uma das vantagens de criar para o YouTube. É diferente, né? No Instagram você tem que postar na hora, você tem que postar não sei quantas vezes no dia, e o feed tem que ser alimentado. E o YouTube, ele requer mais paciência, ele requer mais tempo, ele requer que as coisas sejam mais devagar, até para, né, como eu falei, para quem tá consumindo como para quem tá criando. Não sei quanto tempo eu vou ficar fora do Instagram, talvez meses, talvez eu volte mês que vem, talvez eu não volte, talvez demore anos. Se você gostava de me acompanhar por lá, eu vou continuar aqui no YouTube compartilhando sobre leituras, maternidade, teologia, vida com Deus. Não sei como que vai ser, não tenho nenhum plano para isso ainda. É um vídeo aqui realmente que estou gravando para vocês completamente assim, abrindo mesmo meu coração, mas eu senti de fato a necessidade de trazer isso. Talvez você também sinta as mesmas coisas que eu estou sentindo em relação ao Instagram. E se você quiser continuar me acompanhando, eu vou estar por aqui. Obrigado por assistir até aqui e que o Senhor te conduza a viver com propósito e descanso.